glória, de louvor, de exaltação, de adoração. É o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Graça e a paz, igreja. Graça e a paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus bem forte. Aleluia. Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite, amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 2, verso 14. Vamos viajar uns dias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Nós sabemos que Jesus já havia sido assunto aos céus, e o livro de Atos é a continuidade da obra de Cristo, mas agora pelo poder do Espírito Santo. A obra continua, e a palavra do Senhor nos diz, Atos 2, 14, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta noite, neste dia tão especial que o Senhor reservou para cada um de nós. Pai amado, nós louvamos o teu nome nesta noite. Nós glorificamos o teu nome nesta noite. Nós adoramos ao Senhor nesta noite, com as nossas canções, com os nossos louvores, com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas agora chegou o momento deste culto do Senhor falar conosco, através da tua bendita e poderosa palavra. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para o Senhor falar conosco. Fala
de uma forma individual e particular com cada pessoa aqui presente. Nós sabemos, Pai, que o Senhor fala no coletivo, mas também que o Senhor fala individualmente com cada pessoa, segundo a necessidade de cada um. Fala, Senhor. Fala que os nossos corações já estão preparados, atentos nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar. Fala, meu Pai. Assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados. Irmãos, como eu disse que Jesus já não estava mais aqui, já havia subido aos céus, mas agora a obra do Senhor continua no poder do Espírito Santo, com a ajuda dos apóstolos, dos discípulos. E nesse momento, após o derramar do Espírito Santo, nós conhecemos, já ouvimos na pregação passada, que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de 120 pessoas, 120 discípulos. E a igreja de Jesus Cristo foi inaugurada sobre a terra, onde aqueles 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo, porque esta foi a proposta de Jesus Cristo para a sua igreja na face da terra. Esta foi a proposta de Jesus Cristo para a igreja dele, onde 120 pessoas foram impactadas, foram cheias do Espírito Santo. Esta era a proposta inicial da igreja de Cristo na face da terra, do poder sobrenatural de Deus, de uma igreja cheia do poder de Deus. Mas a pergunta é: a proposta inicial mudou? A proposta de Cristo mudou para a sua igreja na face da terra? E o objetivo também mudou. O objetivo era que derramaria do poder do Espírito Santo para que o povo, os discípulos, a igreja fosse testemunhas de Cristo, fosse mártir de Cristo na face da terra. O objetivo mudou. Eu pergunto para você nesta noite, Igreja Batista Nacional Mensagem da Cruz de Pontes Lacerda, a proposta mudou, o objetivo mudou. E o alcance também inicial era em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O alvo mudou, também não mudou. O propósito de Cristo para a sua igreja não mudou. O objetivo do derramar do poder do Espírito Santo também não mudou. O propósito da igreja receber o poder de Cristo não mudou. E o alcance também não mudou. Mas eu pergunto para mim e para você nessa noite: nós estamos vivendo a igreja de Cristo na face da terra neste ano de 2026? Irmãos, quando os discípulos foram impactados pelo poder do Espírito Santo, a mudança foi visível na vida daqueles homens e daquelas mulheres. Os judeus, as pessoas que estavam ali em Jerusalém, ficaram impactados ao ver aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
Eles estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes. E aquelas 120 pessoas falaram em outras línguas, falaram em outros idiomas. Proclamaram da grandeza de Deus para aquelas pessoas que ainda não conheciam a grandeza de Cristo. Aconteceu algo sobrenatural, como nunca antes havia acontecido, algo inédito. As pessoas que não tinham compreensão zombavam, diziam que eles estavam embriagados, estavam bêbados, porque era algo sobrenatural, algo inédito. E o texto diz que Pedro se levanta como líder dos apóstolos e faz a sua primeira pregação no poder do Espírito Santo de Deus. Tudo isso, irmãos, era resultado do cumprimento da promessa de Deus, que está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E isso aconteceu na vida dessas 120 pessoas, porque elas creram na promessa, porque elas obedeceram à ordem de Jesus, porque elas esperaram o tempo necessário, que foi em torno de 10 dias, e em unidade oraram e Deus respondeu. E o Espírito Santo veio aos seus encontros, e o poder do alto os revestiu. E o que eu aprendo com isso, irmãos, que quando nós cremos, que quando nós obedecemos a ordem do Senhor, quando nós esperamos em oração, o céu responde às nossas orações. O Espírito Santo vem ao nosso encontro para nos encher com o seu poder e nos capacitar. E os efeitos do poder do Espírito Santo na vida das nossas vidas, ele nos muda, ele traz transformação nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo, nós podemos aprender o seguinte: que o poder do Espírito Santo nos encoraja e capacita a cumprir o chamado de Deus. No verso 14 desse texto, diz assim que então se levantou Pedro. Pedro, nós conhecemos a história de Pedro. Pedro, que antes era uma pessoa que vivia com medo. Pedro, que antes se acovardava diante da pressão das pessoas, agora se posiciona, cheio de ousadia, prega a palavra, expondo as Escrituras sagradas para uma grande multidão. Nós sabemos, irmãos, que Pedro, quando Cristo havia sido preso, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas agora, cheio do poder do Espírito Santo, ele se posiciona, ele se levanta e começa a pregar a palavra do Senhor. Ele começa expondo a palavra do Senhor. Ele se posiciona como um homem ousado, cheio do Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios do poder de Deus, nós nos posicionamos, nós nos levantamos e pregamos a palavra do Senhor.
Irmão, se você é um homem de Deus, cheio do poder de Deus, se você é uma mulher de Deus, cheio do poder de Deus, você deve se posicionar, você deve se levantar e pregar a palavra do Senhor. E mais, o apóstolo Pedro, o texto diz ainda aí no verso 14: erguendo a voz. Pedro não mais se escondendo, se esquivando, com medo, mas cheio da autoridade de Deus. Como um atalaia do Senhor, ele anuncia o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que ele ergue a voz no meio daquela multidão e começa a pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez este seja o momento de nós, como atalaia do Senhor, é o momento de nós, como igreja do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo, de nós levantarmos a nossa voz e pregarmos a palavra, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos vivendo um tempo tenebroso na face da terra, onde as pessoas têm se levantado contra o Senhor Jesus, publicamente. Nós podemos observar cristãos sendo perseguidos em redes sociais. E muitas vezes, irmãos, nós não nos posicionamos. Muitas vezes nós nos acovardamos, não nos posicionamos e falamos do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Pedro, ele levanta a sua voz como atalaia do Senhor, anuncia o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Ezequiel, ele diz que nós somos atalaia do Senhor, que nós devemos, como atalaia do Senhor, dizer para o pecador que ele vai morrer no seu pecado e vai para a perdição eterna. Que se nós nos calarmos e não falarmos, aquela pessoa vai morrer e Deus vai requerer o sangue dela de nós. Mas se nós pregamos para essa pessoa e ela recusar a nossa pregação e ela vier a morrer, mas Deus não vai requerer o sangue dela de nós. Irmãos, Deus nos salvou, nos encheu do poder dele, nos capacitou, foi para que nós pregássemos o evangelho, foi para que nós fôssemos como atalaia levantado por ele para pregar o evangelho às pessoas. Mas nós muitas vezes temos nos calado, não temos pregado a palavra do Senhor. Como eu disse, irmãos, a proposta inicial de Jesus Cristo, quando estabeleceu a igreja dele na face da terra, foi para nos encher do Espírito Santo, foi para sermos testemunha dele, foi para pregarmos o evangelho dele em Jerusalém, na nossa cidade, em Samaria, aos arredores, na Judéia, aos arredores, em Samaria, em outros estados e até aos confins da terra. E nada mudou o plano e o propósito do Senhor Jesus. E muitas vezes nós acomodamos, pensamos que as coisas mudaram, mas a proposta do Senhor Jesus Cristo, desde a inauguração da igreja na face da terra, continua o mesmo.
E o apóstolo Pedro ainda continua: atentai nas minhas palavras. Pedro chama a responsabilidade para si. O que ele tinha a dizer era muito importante. Ainda no verso 14 ele diz: atentai nas minhas palavras. E no texto seguinte, Pedro, ele faz uma explanação acerca de Jesus Cristo. Ele faz uma explanação acerca do poder de Cristo. Ele faz uma explanação acerca da morte e da crucificação de Cristo. Ele diz que Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês mataram e crucificaram, era de fato o Cristo, o Messias prometido. Mas que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, e foi exaltado e está à destra de Deus. Irmãos, se o Espírito Santo do Senhor encheu você com poder, capacitou você com poder, você não pode se esconder, você não pode se omitir, você não pode se calar. Você foi chamado, levantado como atalaia do Senhor. Você foi chamado para ser luz no mundo e sal nesta terra. A palavra do Senhor diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de ousadia. Seja ousado, seja ousada no Senhor, seja testemunha de Cristo, se levante e atente para o chamado de Deus para a sua vida. Atente para o chamado de Deus para a sua vida. Deus nos chamou. Fomos chamados por Deus. Não foi para ser crente de banco, mas para sermos testemunhas dele. E o poder do Espírito Santo, irmãos, nos encoraja a testemunhar Cristo. Ele deve ser o centro da nossa mensagem. O apóstolo Pedro, no verso 22 a seguir, ele prega Cristo poderoso. Ele diz que Jesus realizou milagres, prodígios e sinais. Ele diz no verso 23 que Cristo foi crucificado e morto pelos judeus. Ele aponta o pecado daquela geração. Ele diz também no verso 24 e no verso 32 que o Cristo foi ressurreto, que ao terceiro dia Jesus rompeu os grilhões da morte, quebrou as correntes, as algemas da morte, venceu o último inimigo a ser vencido, que era a morte, e Deus o ressuscitou. Ele continua pregando, explanando, dizendo que o Cristo foi exaltado no verso 33. Está à destra de Deus. Ele faz uma explanação. Ele prega praticamente a Bíblia. Ele fala dos profetas, fala dos salmos. Era um conhecedor da palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra para pregar a palavra de Cristo. Precisamos pregar os feitos de Cristo, a crucificação, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a exaltação de Cristo para as pessoas. Muitas vezes nós falamos tantas coisas para as pessoas, mas falamos de nós mesmos, não falamos de Cristo. E Cristo nos salvou, nos chamou para pregar a palavra dEle, para falar a respeito dEle,
para pregar do evangelho dele. Se você é cheio do Espírito Santo, irmão, você não vai se calar. Se você é cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar calado. Você vai falar do amor de Deus para as pessoas. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. O poder do Espírito Santo nos impulsiona, irmão, a pregar a verdade bíblica, com o propósito de levar os ouvintes ao arrependimento. Pedro foi claro ao apontar qual era o pecado daquela multidão. Pedro disse: foi vocês que mataram e crucificaram Jesus. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo, ele confronta o pecador. O evangelho de Jesus Cristo, ele tem o objetivo de confrontar o pecador, de apontar o pecado. A Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho, pregar a verdade em amor, mas não devemos omitir a verdade, devemos pregar a verdade. E o apóstolo Pedro, ele foi bem claro para aquela geração: foram vocês que mataram e crucificaram Jesus. Esse é o papel do evangelho, é confrontar o pecador. E o texto nos leva ao entendimento que eles compreenderam a mensagem. O texto nos leva ao entendimento que eles foram tocados pela mensagem de Pedro, ainda que a mensagem foi dura, mas eles foram tocados pela mensagem de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro pregou a verdade cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo. Ele pregou a verdade, e a verdade foi do encontro ao coração daqueles homens. E aqueles homens então perguntaram para Pedro e os demais discípulos: que faremos, irmãos? Eles entenderam a mensagem. E muitas vezes, irmão, nós pregamos a palavra, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, as pessoas recusam nossas mensagens, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Mas Pedro pregou uma mensagem dura, uma verdade dura, mas estava cheio do Espírito Santo. E eles perguntaram: o que faremos? O que nós precisamos fazer, irmãos? Aqueles homens que perseguiam os discípulos de Cristo, que crucificaram Jesus dias antes, agora estamos chamando os discípulos de irmãos. O que faremos? Eles desesperados perguntavam: o que faremos, irmãos? Nós queremos esse Jesus que vocês estão pregando agora. Nós queremos esse Jesus, que faremos? A diferença de um homem cheio do Espírito Santo, a diferença de uma mulher cheia do Espírito Santo. A proposta inicial da igreja de Cristo é ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, para poder ser testemunha. A igreja hoje está sendo ineficiente, está como sal insípido.
Porque falta a presença do Espírito Santo. Mas aqueles homens, aquela multidão, foi tocada pela palavra do Senhor, foi tocada pelo poder do Senhor, foi tocada pelo poder da palavra do Senhor, e eles gritavam: que faremos, irmãos? Desesperadamente gritaram: que faremos, irmãos? Você prega a palavra lá fora, as pessoas viram as costas para você. Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus. E o texto diz que naquele dia 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizadas no nome do Senhor Jesus. Você tem pregado a palavra do Senhor? Você tem se enchido do Espírito Santo do Senhor para pregar a palavra do Senhor? Você tem investido o seu tempo buscando se encher do Espírito Santo? E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5:18 que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, não é uma opção, é uma ordem. É uma ordem para mim e para você: enchei-vos do Espírito Santo. Estava numa reunião agora há pouco com o pessoal da mídia ali, falando sobre isso. Hoje em dia as pessoas não estão preocupadas em buscar a presença de Deus, não estão preocupados em se encher do Espírito Santo, não estão preocupados em ler e meditar a palavra do Senhor, não estão preocupados em orar, buscar a face do Senhor. Quer saber um versículo bíblico, que alguma coisa, vai lá no Google, vai lá no chat GPT, pesquisa, está lá o texto, na hora, pronto. Quer preparar uma mensagem, vai ali, na hora, pronto, uma mensagem linda. Mas não quer se debruçar horas e mais horas, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, buscando uma revelação da parte de Deus. Aí tem um monte de crente superficial, artificial, que não tem profundidade no conhecimento de Deus. Não tem profundidade. E assim tem acontecido com muitas pessoas. Não querem perder tempo ou investir tempo buscando a face do Senhor. Aquele grupo de 120 pessoas, eles entraram numa imersão buscando a presença do Senhor. Em torno de 10 dias juntos, orando, buscando a face do Senhor. Crendo numa promessa que Deus havia dito por intermédio do profeta Joel, 800 anos antes. Vai acontecer. Vamos aqui crer que vai acontecer. E Jesus disse para nós: ao permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder,
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles creram e obedeceram e permaneceram. Um dia, nada aconteceu. 2 dias, nada aconteceu. 3, 4, 5. E eles permaneceram lá, numa imersão, em unidade, perseverando, até que no 10º dia, de repente, diz o texto, como uma explosão, o Espírito Santo veio. Talvez está precisando você, irmão, entrar numa imersão com Deus, com a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor para a sua vida, para você de fato ser cheio do poder de Deus. Nós precisamos pregar a verdade aos pecadores, dizer aos pecadores que todos pecaram, inclusive você, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos pregar a verdade e dizer para os pecadores que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Precisamos dizer às pessoas que se ele pecar ele vai morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto diz, irmãos, que quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Pedro e foram batizadas. Precisamos discipular as pessoas que aceitarem a palavra que nós pregamos. Precisamos discipular e batizar as pessoas que se arrependerem, que aceitarem a palavra e forem batizadas. O poder do Espírito Santo trouxe unidade àquele povo, trouxe comunhão entre os novos convertidos. Eles amavam o ensino da palavra e a oração. O texto diz no verso 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles meditavam nos ensinos que Jesus deixou para os apóstolos. Eles amavam as Escrituras. Você ama as Escrituras sagradas? Você medita na palavra do Senhor? Precisamos amar a Escritura Sagrada, irmãos. O texto diz ainda que eles estavam sempre na comunhão, no partir do pão. Estavam sempre juntos. Eles se amavam profundamente uns aos outros. Não havia egoísmo entre eles. Não havia pessoas avarentas que pensavam apenas em si, mas um pensava no outro. Não havia apego às coisas deste mundo, e sim havia apego nas pessoas. Havia entre eles um só espírito e um só coração. No verso 46 diz que eles amavam estar no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles amavam estar na igreja. Você ama, irmão, congregar? Você ama estar na sua igreja? Você ama cultuar ao Senhor junto com seus irmãos? Nós temos 2 cultos na semana
domingo e terça-feira. Eles louvavam a Deus com entusiasmo. Não precisava equipe de louvor, mandar a igreja levantar as mãos, bater palma. Eles eram entusiasmados em louvar a Deus. Eles ofereciam o melhor ao Senhor. Eles ofereciam o seu tudo ao Senhor. Eram pessoas amáveis, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Eram pessoas contagiantes, pessoas alegres. Irmãos, eram pessoas verdadeiramente convertidas. Eram pessoas que demonstravam ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O marido era um bom marido. A esposa era uma boa esposa. O filho era um bom filho. O patrão era um bom patrão. O funcionário era um bom funcionário. Eles eram tão convertidos que a vida deles impactou toda uma cidade, a ponto de que as pessoas olhavam para eles e queriam Cristo que eles serviam. O texto diz, irmãos, que as pessoas se convertiam, que as pessoas iam acrescentando dia após dia. Será que a nossa vida tem impactado as pessoas lá fora? Os apóstolos e os novos convertidos, eles tinham o Evangelho como estilo de vida. E isso chamou a atenção das pessoas ali de Jerusalém. E elas queriam Jesus que eles pregavam. E a igreja crescia naturalmente. Será que as pessoas, ao olharem para nós lá fora, querem o Jesus que nós pregamos, que nós falamos, que servimos? A igreja crescia naturalmente. Porque as pessoas, elas pregavam e viviam o que pregavam. Isso é muito sério. E eu pergunto, seu estilo de vida está de acordo com o Evangelho que você diz pregar? Hoje, irmãos, nós temos visto muitos cristãos andando mais na carne que no espírito, pagando o mal com o mal e não com o bem, como diz a palavra do Senhor, andando segundo os seus sentimentos, não segundo a palavra do Senhor nos ensina, andando segundo as suas vontades, não segundo a obediência à palavra de Deus. Muitos cristãos hoje, irmãos, estão vivendo segundo um Deus que criaram para si próprio, um Deus imaginário, um Deus condescendente com os seus erros, com os seus pecados de estimação, um Deus que apoia a sua negligência. Muitos cristãos hoje estão vivendo segundo um Deus que criaram para si, que atende os seus desejos, as suas vontades. Um Deus que só existe no seu imaginário.
O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,19 que existem pessoas que o Deus dele é o próprio ventre. Ou seja, só faz aquilo que ele gosta. Só se preocupa com coisas terrenas, coisas que lhes dão prazer, que satisfaz a sua carne. Não tem compromisso com Deus verdadeiro. Muitos crentes estão servindo a esse Deus. O Deus de muitos crentes, irmãos, é o seu próprio ventre. Filipenses 3,19. Acham que estão servindo o Deus verdadeiro, mas não estão servindo o Deus verdadeiro, porque só faz aquilo que lhe agrada, que lhe satisfaz, que satisfaz a sua carne e os seus desejos. Um mês atrás, irmão, nós estivemos ali em Vilhena, na conferência ministerial de pastores para pastores, top das galáxias. Nós pastores estivemos lá, onde é falado sobre a importância da palavra de Deus e da sua correta interpretação. A gente vai trazer esse curso para cá em nome de Jesus, dia 27 e 28. E lá foi falado que a maioria das igrejas hoje não tem mais culto de ensino. Não tem mais ensino da palavra de Deus. E que poucas igrejas batistas têm culto de ensino. E nós temos o culto de ensino. E nós ofertamos o culto de ensino para a igreja, mas poucas pessoas comparecem. As pessoas hoje não querem saber de ensino de palavra. Irmãos, na superficialidade, falei certo? Superficialidade, Jesus, palavra difícil, palavra grande, palavrão. Você não vai aprofundar no conhecimento de Deus. Você vai ser um crente superficial. Você não vai conhecer o Deus da Bíblia. Se você não conhecer o Deus da Bíblia, você vai ser um crente superficial. E Deus nos convida nesta noite a sair da superficialidade. Deus quer que você se aprofunde em conhecê-lo. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você se aprofunde no conhecimento dEle, porque Ele quer encher você da presença dEle, do poder dEle, porque essa é a proposta inicial da igreja. Igreja sem o poder de Deus não é igreja. Igreja sem a presença do Espírito Santo não é igreja. Igreja que eu falo é você, quanto indivíduo, quanto pessoa. E quando você se posicionar, irmão, irmã, quando você se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, o céu vai responder e o céu vai vir a favor da sua vida, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não encher da palavra de Deus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não se arrepender dos seus pecados. Em Joel, irmãos, a gente sempre frisa, né? Joel 2, 28, 29. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, vossas filhas, os servos. Mas antes, Deus havia determinado juízo sobre a nação de Judá. Havia seca, gafanhoto, cortador, migrador, destruidor, porque o povo havia abandonado Deus. E Deus levantou o profeta Joel para levar o povo a arrependimento. E o povo se arrependeu. E aí então Deus disse: derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Houve a promessa de derramar do Espírito Santo 800 anos antes de acontecer o derramar do Espírito Santo. E depois de Cristo foi assunto aos céus, a promessa se cumpriu.
Mas antes teve que haver o arrependimento de pecado. Teve que haver alinhamento com Deus. Precisamos nos alinhar com Deus. Alinhar a nossa vida com Deus. A nossa vida espiritual com Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus quer derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque a promessa do Senhor, o propósito do Senhor, desde o início do nascimento da igreja, continua a mesma até hoje. Existe aqueles que creem que o derramar do Espírito Santo foi apenas para aquele momento, que são os sensacionistas. Mas nós cremos que o derramar do Espírito Santo é para nós nos dias de hoje. Eu penso, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos alinhar. Para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. E o texto nos diz, em Atos 2, 39, diz assim: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem tem um chamado de Deus aí, levanta a mão. Se você tem um chamado de Deus, essa promessa do derramar do Espírito Santo é para você também, meu irmão. O derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes aconteceu há 2000 anos aproximadamente. Mas o texto nos garante que é para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para mim e para você. Se é para mim e para você, se você entende que é para você, quero que você fique em pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida.